Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora hoje para abordar mais um caso nacional aqui para vocês. Acontece, pessoal, que uma menina chamada Emily, de 16 anos, que estava em seu 9º mês de gestação, teve a vida tirada para ter o seu bebê roubado de dentro da sua barriga. Sim, esse crime é extremamente cruel e parece que de fato estamos vivendo uma escalada da violência, de atitudes macabras acontecendo. E como sempre, eu vim aqui colocar tudo na linha do tempo para vocês, para que dessa forma quem está me assistindo consiga de fato entender o que aconteceu neste caso. Mas antes, me diz uma coisa. Você já tentou de tudo para dominar o inglês, mas sente que não consegue sair do lugar? Você não consegue atingir o inglês fluente? Então eu vou te apresentar o único curso de inglês que vai te dar todas as ferramentas para que você finalmente fale inglês fluente. E esse é o método BUA do professor Jonas Bressan. Estamos, pessoal, agora na Semana do Consumidor, que vai até dia 23 de março. E nesta semana, unicamente nesta semana, você terá 57% de desconto no curso. Então, olha só, de R$ 697 você vai pagar menos de R$ 30 por mês para aprender a falar inglês. O curso vai sair agora, nesta semana, 12 vezes de R$ 29,70, menos de R$ 30 por mês para você finalmente aprender a falar inglês. Clique no link que será aqui no box de informações e também no primeiro comentário fixado e garanta o seu desconto. E pessoal, deixa eu dar um recado aqui para vocês, porque eu não ia fazer isso, eu não ia me manifestar, mas não adianta eu fingir que não aconteceu algo que aconteceu, e eu estou me referindo à minha participação no podcast Inteligência Limitada do Vilela. Primeiramente, eu sou eternamente grata pelo convite, eu gostei muito de participar do Inteligência Limitada, eu já tinha essa vontade há muito tempo, eu ficava sempre pensando quando que eu vou ser chamada, e aquele bonequinho que eu presenteei ele ali no começo, o presente inútil que ele pede, eu já tinha guardado há meses aquele boneco, porque eu sabia que quando, e se um dia eu fosse chamada para Inteligência Limitada, eu daria aquele bonequinho de presente para ele, fazendo aquela brincadeira que o bonequinho estaria possuído e por isso eu estaria passando ele para frente. Então, eu já tinha isso na minha mente, que eu poderia ser convidada um dia, eu tinha muito esse desejo, porque realmente é um podcast que eu gosto, eu admiro, gosto muito do Vilela, fiquei muito feliz com o convite. O Joel, que também tem um canal aqui no YouTube, foi quem indicou o meu contato para a produção do Vilela para que eu participasse junto com ele. Então, a princípio, seria apenas eu e ele naquele podcast, mas as coisas acabaram mudando um pouco. Eu vou falar mais sobre isso no meu Instagram, para quem quiser saber. Mas eu sei que tem pessoas que não me seguem no meu Instagram, que é Giovana Pérez, que são inscritos aqui no meu canal, então eu senti a necessidade de me manifestar aqui para vocês também. Eu não fiz um roteiro do que eu vou falar, então pode ser que eu me perca um pouco aqui, mas de fato todos perceberam o que aconteceu ali. Foi de fato uma situação extremamente desconfortável. Eu tento sempre trazer o máximo de informações confiáveis para vocês, eu faço pesquisas extensas, eu tenho minhas próprias fontes também, eu entro em contato com diversas fontes antes de trazer qualquer informação e eu sempre deixo claro o que é suposição e o que é fato. E eu acredito que não tem problema nenhum você trazer as suposições que tem em volta de um caso criminal, desde que você deixe claro que aquilo ainda não é confirmado. Mas ontem eu fui impossibilitada de trazer qualquer outra suposição. Foi de fato uma situação desconfortável, mas eu tentei manter a calma, tentei ao máximo manter o equilíbrio naquela situação que eu fui pega de sopetão, que eu não imaginava que uma das pessoas que estavam ali na mesa iriam agir daquela forma com a minha presença. Mas claro que durante todo o podcast, mesmo estando muito feliz de estar lá, eternamente grata ao Joel, ao Vilela, eu tentei ao máximo me manter calma, mas mesmo assim fica sempre aquele caroço na garganta e também aquele nervoso de você não saber o que vai vir a seguir, né? Teve momentos que eu até pensei em ficar quieta o restante do podcast, porque eu sabia que tudo que eu iria falar, eu iria ser automaticamente e prontamente refutada com os mesmos argumentos que eu estava usando, trazendo os fatos que eu estava trazendo, mas colocados de outra forma. Mas é isso, pessoal. De qualquer forma, valeu muito ter participado. Eu espero que venham mais participações, porque eu gostei de participar, ainda que tenha tido essa situação muito inconveniente lá ao vivo. E lidar com uma situação dessa ao vivo é extremamente difícil. É muito mais difícil do que você lidar sem as câmeras ligadas e sabendo que tem mais de 7.000 pessoas te assistindo, mas por respeito a vocês, por respeito ao Vilela, por respeito a todos que estavam ali, ao Joel,
a própria outra convidada que estava ali, por respeito a todos que estavam assistindo, eu mantive o máximo a minha compostura. Isso não significa que isso não tenha me deixado nervosa, apesar de eu não ter demonstrado, nervosa no sentido de ficar um pouco ansiosa diante daquela situação, mas eu preferi agir com paciência, com resiliência, e saber que não tem como eu escolher como eu vou ser tratada por alguém, por qualquer pessoa. Eu escolho a forma como eu trato as pessoas. Então, se isso não é recíproco, é uma pena, mas cada um decide seguir por um caminho. No YouTube tem espaço para todo mundo. Isso com certeza não vai faltar espaços nessa plataforma, tem espaço para todo mundo trazer os mais diversos conteúdos, não precisamos estar em uma constante disputa, não é sobre isso. Inclusive, eu tenho contato com diversos canais que também abordam casos reais, abordam jornalismo, e existe essa comunidade do True Crime no YouTube e a gente não precisa estar se degladiando, a gente não precisa entrar em uma disputa, porque tem espaço para todo mundo. Todos os canais de True Crime, a maioria deles, e também canais de notícias, estão abordando o caso Vitória, e todo mundo tem esse direito de abordar o caso Vitória, desde que seja feito de forma respeitosa, como eu sempre abordei aqui no meu canal. Não existe dono do crime. Isso é uma coisa que eu já vi acontecer, de uma pessoa, um criador de conteúdo, achar que ele é dono daquela pauta e só ele pode falar daquilo, e só ele tem propriedade para falar daquilo, e só ele tem fontes para... Parece até que a própria pessoa é quem está investigando o crime, né? Mas o crime, ele não tem dono. Esse caso, ele é público. Nós podemos sim abordar, nós podemos sim trazer possibilidades do que aconteceu, assim como o Beto Ribeiro faz no seu canal de forma brilhante, que eu admiro demais o jeito que ele aborda os assuntos de forma leve com a Rosângela Monteiro. A live dele não é à toa que deu 40 mil pessoas ao vivo. Sobre o caso Vitória, eu assisti, eu amei a forma como eles abordaram, como eles trouxeram todas as possibilidades levantadas na mídia e na investigação de forma leve, sem um precisar sobressair sobre o outro, falar que está trazendo notícias falsas, porque isso realmente é uma situação desconfortável para quem está ouvindo, para quem está assistindo, para as pessoas entrevistadas. Então é uma situação que não precisa acontecer. Basta você ter noção, um mínimo de noção, e também respeito pelas pessoas que estão ali, porque todos estão trabalhando. Maior do que qualquer outra coisa, ali é uma forma, é uma extensão do meu trabalho, alguma forma de reconhecimento pelo o que eu faço aqui no YouTube há 3 anos. E é isso, tem espaço para todo mundo, pessoal. Isso é certeza, tem espaço para todo mundo. Não precisamos nos sentir ameaçados, porque tem novos criadores de conteúdos surgindo, e vão surgir cada vez mais, e que surjam cada vez mais, que o nicho de True Crime seja cada vez maior no YouTube, que seja cada vez mais aceito, porque com isso a gente vai ter cada dia mais audiência, nós podemos nos juntar em um grupo de colegas de trabalho, que somos colegas de trabalho, fazer podcast juntos, aumentar a audiência de todos juntos, sem precisar um tentar derrubar o outro, sabe como que é? Bom, então esse é meu posicionamento, espero muito que vocês gostem, desculpa se eu me estendi muito aqui, e bora pro caso de hoje. Bom, todo esse caso começou na noite de quarta-feira, no dia 12 de março deste ano, 2025, quando o casal procurou o Hospital Santa Helena, em Cuiabá, para registrar um bebê recém-nascido, com a alegação de que essa criança teria nascido em casa. Porém, logo de cara, a equipe médica é extremamente treinada e acostumada em avaliar o comportamento e sintomas de pacientes, estranhou logo de cara o comportamento da mulher que afirmava ter dado à luz recentemente e que estava ali para conseguir registrar o seu bebê. Isso porque, pessoal, a Nathalie Ellen Martins Pereira, que é a mulher que estava carregando esse bebê recém-nascido, não parecia uma mulher que tinha acabado de dar à luz, conforme ela estava alegando ali no hospital. Além disso, embora ela estivesse alegando ter realizado o parto em casa, ela se recusou inicialmente a ser examinada pelos enfermeiros e pelos médicos. Depois de alguma insistência, ela acabou aceitando o atendimento, e aí exames ginecológicos e laboratoriais revelaram que ela não apresentava sinais de puerpério e também não estava produzindo leite materno. Então, muito provavelmente, pelas primeiras análises ali, os profissionais da saúde perceberam que essa mulher não havia estado grávida recentemente. Então, essas discrepâncias levaram os profissionais da saúde a suspeitarem de que ela não era mãe biológica daquele bebê que ela estava carregando. E agora a questão era a seguinte: cadê a mãe dessa criança?
Inclusive, o marido da Natalie, o Christian Albino Ceballo, usou as redes sociais dele para publicar a foto dessa bebê, que é uma menina, afirmando que ela era filha dele e que ele estava muito feliz com a chegada dela. Ele publicou uma foto e escreveu o seguinte: "Seja bem-vinda, minha filha." Bom, a Natalie tem 25 anos e o marido dela é um chefe de cozinha chamado Christian, que tem 28 anos, e ele a estava acompanhando no hospital. Tem vídeos aí do momento em que eles chegaram ao hospital e mostram um homem empurrando a cadeira. Ela estava na cadeira de rodas e ao lado tem uma mulher carregando a bebezinha. Enquanto isso, a Natalie está ali na cadeira de rodas, simulando sentir dores, se movimentando bastante na cadeira, como se tivesse realmente acabado de dar à luz e que estivesse em uma situação difícil, de muitas dores, e por isso teria ido até o hospital. E tudo isso, a ida ao hospital e também andar de cadeira de rodas, é tudo uma simulação ali de um pós-parto que fazia parte de um plano cruelmente arquitetado e executado pela Natalie. Mas nós vamos chegar lá. Eu vou deixar o vídeo aqui para vocês no momento em que ela deu entrada no hospital de cadeira de rodas e com a bebê. E diante da suspeita, os profissionais ali do hospital decidiram acionar a polícia. Afinal de contas, eles perceberam que aquele filho não era dela. Os policiais, então, detiveram o casal e os encaminhou até a delegacia. Exames mais detalhados foram realizados e determinaram que, de fato, a mulher realmente não tinha dado à luz recentemente. Então, diante dessa confirmação, ela foi levada para a delegacia. Nessa altura, uma menina chamada Emily Azevedo Sena já havia sido dada como desaparecida. Acontece que a Emily, de 16 anos, que estava aí no 9º mês de gestação, naquele mesmo dia havia saído mais cedo da sua casa para buscar doações de roupas para sua bebê que estava prestes a nascer. Ela então havia saído de Várzea Grande, onde morava, e depois disso, simplesmente ninguém mais da sua família conseguiu entrar em contato com ela. Preocupados com seu sumiço, os familiares procuraram a polícia para registrar o desaparecimento e a mãe da Emily informou as autoridades que a filha estava grávida e que havia saído de casa para se encontrar com uma mulher com quem ela conversava nas redes sociais. Essa mulher afirmava ser mãe de 2 meninos e falou que estava esperando a terceira filha, estava grávida da sua terceira filha e por isso ela tinha várias roupinhas ali de bebê que ela poderia doar para Emily. E além das roupas, a Natalie ainda disse ter um protetor de berço para doar. E ela também enviou a localização da sua casa para que a Emily pudesse ir buscar essas doações. Então, a Natalie basicamente atraiu a Emily, fingindo ser sua amiga que gostaria de ajudá-la, e elas realmente se conheceram pelas redes sociais, elas conversavam bastante sobre a gestação, que ambas supostamente estariam passando, e a Emily confidenciou para a Natalie que não tinha dinheiro para comprar muitas coisas para sua bebê que logo nasceria. E a Natalie prometeu ajudá-la com algumas roupinhas, ela ofereceu algumas roupinhas de bebê para Emily, ofereceu alguns itens ali para o quartinho do bebê, e ela falou que ganhava muitas coisas porque ela trabalhava com pessoas que tinham boas condições financeiras, então ela tinha mais de um enxoval e ela poderia dar um para Emily. A Emily ficou muito feliz e ela acreditou que realmente a Natalie tinha intenção apenas de ajudá-la. Bom, depois que esse casal foi preso ali no hospital por estar com um bebê que não era deles e diante da denúncia de desaparecimento de uma grávida, a mãe da Emily em algum momento foi até esse hospital onde o bebê estava e enquanto isso buscas eram feitas na casa do casal para identificar onde estava a Emily, afinal lá tinha sido o último lugar que ela havia estado. Infelizmente, logo quando as autoridades chegaram à casa, não demorou muito para eles encontrarem a Emily. Ela estava enterrada em uma cova rasa, ali na casa do casal, e ela estava com sinais de enforcamento, que haviam sido feitos com fios de internet, e cortes na barriga, que haviam sido feitos para a retirada do bebê. Havia sinais também de que a vítima tentou se defender, porém acabou tendo a vida tirada. O casal já estava preso ali, foi preso em flagrante por suspeita de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, mas o Christian acabou sendo liberado após a Natalie afirmar em seu depoimento que agiu completamente sozinha. Outras 2 pessoas também foram detidas, porém em seguida foram liberadas. Mas ainda está em investigação se mais pessoas ajudaram a Natalie a cometer este crime. A Natalie passou por uma audiência de custódia e sua prisão preventiva foi decretada.
Para a polícia, a Nathalie disse que sofreu abortos, mas os escondeu da família porque ela tinha o sonho de ser mãe novamente, então ela teria engravidado 2 vezes, teria sofrido 2 abortos e não teria avisado ninguém, segundo a sua versão dos fatos. E ela disse que cavou aquele buraco para enterrar o corpo da Emily antes da chegada da adolescente na sua casa. Então, de fato, ela confirmou que havia armado uma emboscada para Emily para roubar o seu bebê. A necrópsia da vítima mostrou que ela teve as mãos e os pés amarrados, além de ter a barriga aberta por um instrumento cortante, e segundo a Alessandra Mariano, diretora da perícia oficial e identificação técnica, a Emily também teve lesões no pescoço, o que corrobora com a versão da autora do crime, que disse que usou realmente um fio para apertar o pescoço da Emily. A causa da morte da Emily foi choque hemorrágico devido ao corte para a retirada do bebê. E segundo a diretora, o corte feito na cavidade abdominal da Emily não demonstrava um padrão técnico semelhante ao de uma cesariana. Então dava para ver que não havia sido durante uma cesárea feita no hospital normalmente que aquele corte havia sido feito. Mas era um corte amplo e de tamanho significativo. Depois disso, prints de conversas entre as duas mulheres mostrava que realmente a Nathalie havia marcado um encontro com a Emily usando o pretexto de entregar doações de roupas de bebê para ela e com isso a atraiu para uma emboscada para roubar o seu bebê. E olha que tamanha crueldade da Nathalie em atrair uma mulher grávida e vulnerável prometendo ajuda e a Emily se ver em meio a uma emboscada. De acordo com a Polícia Civil, a Nathalie enviou a localização para Emily e até pagou pelo transporte para que ela fosse até o local combinado. Nessa troca de mensagens, que foi publicada aí recentemente, foi feita um dia antes do crime. E a Nathalie disse o seguinte para Emily. Ela falou: "Você disse que seu marido vai, ele pode ir, só não vou deixar ele entrar porque eu sou casada." Então ela falou para Emily, basicamente, que o marido dela poderia ir, porém não iria entrar na casa. A Emily respondeu que o marido iria da mesma forma, mas ficaria do lado de fora da casa. Ela falou assim: "Olha, meu marido vai comigo e vai ficar do lado de fora da casa. E minha cunhada também vai comigo." Mas, aparentemente, até as informações que eu tenho, até este momento, a Emily teria ido sozinha. E é até por isso que ela ficou desaparecida, né? Depois que ela saiu de casa e foi se encontrar com essa mulher, ninguém mais teve informações sobre ela. Após ser presa, a Nathalie afirmou que provocou o desmaio da Emily com um golpe, mata-leão e amarrou as mãos e os pés dela usando fios de telefone. E antes de morrer, a Emily chegou a acordar desse desmaio. A Nathalie então disse ter pedido desculpas para ela e prometeu que iria cuidar bem do bebê. No depoimento, a mulher também confessou ter planejado todo o crime e que ela havia feito tudo sozinha e que cavou aquela cova onde o corpo foi localizado um dia antes do crime. A Nathalie deve responder por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual, segundo a Polícia Civil, e ela já está presa. E eu vou deixar aqui o vídeo do depoimento dela. Lembro que ela estava com medo porque o marido dela parecia que estava se envolvendo em algo errado. Isso. E aí eu peguei e falei para ela se acalmar, porque é a idade dela e tudo mais. Aí ela começou a chorar, meio que passar mal, e eu vi na sala. Isso, eu vi uma oportunidade dela estar ali fraca, com dor. Eu peguei ela por trás. Ela tava com que tipo de dor você tá falando? Dor emocional? Contração. Ela tava com contração ela naquela hora? Contração. Ela mostrou para mim a barriga endurecendo, tudinho. Porque como nós... E ela contou, inclusive, que em determinado momento da conversa, depois que a Emily chegou na casa dela, a Emily teria começado a chorar e meio que passar mal, e ela viu ali uma oportunidade da Emily estar fraca, com dor. Então ela pegou a Emily por trás em um mata-leão para que assim ela desmaiasse. Ela contou que primeiro desmaiou a Emily com o mata-leão enquanto ela estava na cadeira e ela caiu no chão, e em seguida ela foi procurar um fio, alguma coisa para amarrar a Emily. Ela então foi no guarda-roupa, viu uma blusa que tinha um barbante e outra que tinha uma fita de cetim. E em algum momento ela também teria usado um fio que tinha ali na casa para informar a vítima. Em uma coletiva de imprensa que ocorreu nesta sexta-feira, no dia 14 de março, o delegado Caio Albuquerque contou que a Nathalie alega ter cometido o crime porque queria ficar com o bebê, isso depois de ter sofrido 2 abortos seguidos, e ela continua alegando aí que agiu sozinha. Ela inocentou o marido dela e também os outros 2 homens que também tinham sido presos por ligação com este crime. De acordo com o perito Jacques Trevisan, a Emily foi encontrada com lesões em forma de T no abdômen,
E o pior de tudo aqui é que ela ainda estava viva quando o bebê foi retirado da sua barriga. Além disso, sacolas plásticas foram usadas para abafar os gritos da Emily e ela morreu pela perda enorme de sangue diante desse corte em sua barriga. Inicialmente foi alegado que ela poderia ter morrido por falta de ar, então inicialmente foi cogitada essa hipótese, até por ela ter tido o pescoço pressionado, mas na verdade ela morreu de hemorragia. Segundo a diretora metropolitana de medicina legal, a Alessandra Carvalho Mariano, quem fez os cortes apresentava o domínio das técnicas de corte. E nas redes sociais, a Nathalie diz ser bombeira civil e socorrista. Então, o básico ali para fazer esse corte ela sabia fazer. A Alessandra explicou que esse corte foi muito preciso e, inclusive, preservou camadas e foi certeiro ali no útero. E agora tem a seguinte questão. A Nathalie tem outros filhos e eles agora irão passar por exames de DNA para identificar se são realmente filhos biológicos dela. Porque diante de uma situação dessa, como vamos saber se ela já não fez algo parecido anteriormente? Talvez roubado bebês em maternidades. Claro que isso é apenas uma hipótese e será confirmado pela investigação. Segundo a defesa, o Christian, o marido da Nathalie, estava trabalhando no momento em que o crime ocorreu, mas essa informação ainda está sendo averiguada pela investigação. O advogado de defesa deles informou que o primeiro contato do casal aconteceu somente ali no hospital, antes da dupla ser levada até a delegacia. A família da Nathalie alega que acreditava que ela estava grávida e, inclusive, ela fazia publicações nas suas redes sociais mostrando o desenvolvimento da sua suposta gravidez. Então, ela realmente estava fingindo que estava grávida, mesmo depois de sofrer o seu aborto. E ela fez até mesmo um chá revelação. E a família dela estava aguardando ansiosamente aí o nascimento da criança. Já de acordo com a mãe da Emily, a Ana Paula, o bebê está sob os cuidados da família e está tendo acompanhamento por pediatras. E ela também afirmou que, obviamente, está revoltada com a crueldade com que sua filha teve a vida tirada. E ela conta que a Emily era uma menina cheia de sonhos, uma menina super nova que queria formar a sua família, mas que infelizmente acabou confiando nas pessoas erradas. Isso segundo as palavras da mãe da Emily. E eu nem consigo imaginar a dor dessa família nesse momento. Eles estavam vivendo assim um momento tão bonito, que seria o nascimento do filho da Emily, uma menina jovem, linda, que teria a vida toda pela frente para criar a sua filha, formar a sua família conforme ela desejava. E esse momento da descoberta e também do anúncio de uma gravidez é um momento muito lindo para a família, para quem está planejando isso, obviamente. E eu digo isso porque recentemente eu descobri que eu vou ser tia e foi um momento muito emocionante para toda a minha família. E é aquele momento em que a gente vê que Deus deu o milagre da vida. Então é um momento muito mágico para a família. Planos são feitos nessa época, a mãe e o pai, ou então só a mãe ou só o pai, fica naquela expectativa para arrumar o quartinho do bebê, para sua chegada, deixar tudo perfeito, arrumar as roupinhas, e era exatamente isso que a Emily estava fazendo, aguardando a chegada da sua filha, da sua bebê. Mas o direito de ser mãe foi arrancado dela, e não só isso, o direito de viver foi arrancado de suas mãos em um crime bárbaro e extremamente cruel. Bom, pessoal, são essas informações que eu tenho até agora. Deixa aqui nos comentários o que você acha desse caso terrível, extremamente cruel. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo caso.